Fala, concurseiro da PRF, tudo bem? Professor Jean Azevedo passando aqui para dar dicas matadoras para sua reta final. Eu estudo dessa forma aqui, pessoal. O que eu faço? Eu foco naquilo que cai. Então eu pego provas anteriores, faço uma tabelinha, vou anotando aí todos os temas das questões. E depois eu crio gráficos para facilitar visualização aí dos resultados e assim, utilizando essas ferramentas para elaborar meu plano de estudos, focando naquilo que cai. Você não pode perder tempo com um monte de conteúdo. Ah, mas Jean, você não estuda todo edital? Claro que eu estudo. Deve-se estudar todo edital. Mas aquilo que é mais recorrente na banca, você tem que focar. E depois eu aplico meu método de estudos. Se você quer conhecer, dá uma olhadinha na descrição. Mas, professor aqui, ele é gente boa, vai facilitar a sua vida em Geopolítica para PRF. Eu elenquei os principais temas que você precisa estudar. Por quê? São os temas base do edital de Geopolítica, no qual urbanização, população, agricultura e integração de transporte se relacionam e vão estar na sua prova. Te garanto, não tem como trazer geopolítica brasileira, que na realidade é geografia, sem esses temas. São temas bases de discussão. Então, se você não tem tempo, trabalha, tem que estudar todo aquele conteúdo de transporte, as matérias de direito, português, matemática, foque nisso daqui. Isso aqui vai te trazer pontos preciosos, fora que vai te ajudar na redação. Porque eu tô batendo na tecla, possivelmente será um tema de geopolítica. Se não for um tema de geopolítica, vai te ajudar na introdução, no desenvolvimento, vai te dar corpo para desenvolver uma boa redação. Então vamos lá, ó. Urbanização, tema gigantesco. Lembre-se de rede, função e hierarquia. Entenda o que é uma região metropolitana. Lembro você que várias rodovias federais passam dentro de regiões metropolitanas, onde você, no futuro, pode trabalhar aí nas grandes cidades. Você precisa entender os conceitos de rede, hierarquia e função, rede material e imaterial, hierarquia, cidade global, megacidade, região metropolitana, metrópole regional, metrópole nacional, tá tudo no mesmo balaio de gato, você tem que entender cada conceito e tem que entender onde tem cada uma dessas cidades aí espalhadas no nosso Brasil, Zil. Suave? Tranquilo? E função, aquilo que a cidade desempenha no espaço geográfico, se é uma cidade turística, uma cidade industrial e assim por vai. Outro tema importante aí de urbanização é discussão, presta atenção que isso aqui é importante, do processo de urbanização brasileira. Então você tem que entender aí o processo histórico que está casado diretamente a dois outros grandes conteúdos, que é agricultura e industrialização, que eu não pontuei aqui para não ficar uma coisa enorme, tá? Mas você tem que entender que esse processo aqui se dá por êxodo rural, estimulado por um processo de urbanização desde Getúlio, sendo intensificado por Juscelino Kubitschek de Oliveira, com a abertura para a entrada das multinacionais. Ó, as pessoas saem do campo porque elas querem ou porque elas foram obrigadas? Muitas vezes porque elas foram obrigadas a sair. Como o JK fez isso? Dificultando a vida dele no campo. Então ele pega a sua traia e vai para a cidade, e lá na cidade ele tem que trabalhar, porque antes ele trabalhava, claro, né? Mas era mais para subsistência, agora para ganhar um salário para poder comprar comida. Tudo isso dentro da Revolução Verde, dentro da nova perspectiva do capital que foi criado e colocado em prática pelos Estados Unidos pós Segunda Guerra Mundial, no qual o Brasil tinha que desempenhar a função de ser o produtor de alimento do mundo, das monoculturas de exportação, principalmente da soja. E aí você teve a expansão em direção ao centro-oeste, que foi barrada pela floresta amazônica, que é a fronteira agrícola. Lá você tem o arco do desmatamento. Hoje nós temos uma outra fronteira agrícola indo para o norte e nordeste, que é o Mapitoba.
lá a região do Vale do São Francisco, por exemplo, da produção de frutas. Lembra disso, cara? Tá vendo? Tudo misturado. População, fica ligado nesse teminha aqui, ó. Migração interna, entender os deslocamentos, os fluxos de pessoas que saem do Nordeste, na sua grande maioria, e rumam para outras regiões. Então você tem que saber ali do período que vieram para São Paulo, do período que foram para Brasília, do período que foram para o Norte. Tudo. Tá? Então foca nisso aqui. Agricultura, já deu spoiler, você tem que estudar a bendita Revolução Verde e entender o papel do Brasil dentro da Revolução Verde. E hoje, é claro, as relações comerciais que o Brasil faz com outros países. Pode cair gráficos, principalmente com a Ásia, com a China, que é uma das grandes compradoras dos nossos produtos agrícolas. Fora que a pecuária tem um papel importante dentro dessa dinâmica. E tudo isso se interliga ao transporte. Então você tem que entender, presta atenção, as modalidades de transporte que nós utilizamos e aquilo que nós privilegiamos dentro de um contexto histórico. Então você tem que entender como foi a adoção desse sistema rodoviarista que se dá início lá no JK, já que antes as ferrovias eram o carro-chefe do Brasil. Você também tem que lembrar das hidrovias, da hidrovia Tietê-Paraná, que é uma das principais do país. Tem que saber isso, cara. Pode cair. E relacionar tudo isso com o custo Brasil. Tudo aquilo que a gente perde de dinheiro no momento que nós privilegiamos apenas um sistema modal, que é um sistema modal caríssimo, porque precisa de manutenção das rodovias, pedágio, frete, joga tudo num balaio de gato. O que acontece com o preço? Sobe e a gente não consegue competir no mercado internacional em pé de igualdade com qualquer outro país. O que nós podemos linkar aqui com atualidades? Presta atenção aqui, ó. A greve dos caminhoneiros tá ligado diretamente ao custo Brasil, porque muitas vezes quem paga o custo é você. No caso aqui, os caminhoneiros eram uma parte grande desse custo que o governo não investe em recuperação de rodovias, não investe em outros modais, que isso é importantíssimo para o país. Percebeu, galera? O que você tem que focar? São dicas aí valiosas, principalmente para quem não tem tempo. E aplica o método de estudo. Se você adequar, dá uma olhadinha ali na descrição, cara. É show de bola, vai acelerar aí os seus estudos. Gostou das dicas? Deixa o like, tamo junto, Gabarita Gel. Ah, calma, dá uma olhadinha na descrição, tem um cupom de desconto, venha fazer parte do nosso projeto, ainda dá tempo. Curso completo, lista de exercício, resolução de exercício, muita coisa, vale muito a pena. Vamos passar? PRF 2018, abraço!